Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Hoje vamos concluir o capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios 2, a partir do versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz de dois povos. Ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da palavra. Nos abençoa, Senhor, e tem misericórdia de nós para que essas verdades, esse mistério que Paulo vai desvendar, ele também seja desvendado na nossa mente e no nosso coração. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a partir de agora temos um destrinchar, na verdade, do que Paulo ele vai denominar como o mistério do Evangelho. Então, Paulo, ele é basicamente o portador dessa revelação, né? Digamos que é o cargo-chefe de Paulo, essa revelação desse mistério. Ele faz isso em Romanos, capítulos 9, 10 e 11. E aqui nós temos algo muito parecido com o que nós vemos em Romanos. Daqui do versículo 11 do capítulo 2 até o versículo 13 do capítulo 3, até a metade do capítulo 3, nós temos esse destrinchar do mistério do Evangelho. E o que Paulo quer nos dizer aqui, basicamente, ele quer dizer que, olha, isso que ele vai falar aqui, que ele vai escrever aqui nas cartas, né, na época dele, também, quando ele escreve aos Romanos, isso aqui não foi tão revelado de forma tão detalhada e de forma tão elucidativa até esse momento aqui. Então, tirando Cristo, ninguém, né, que veio aqui nesse mundo até o momento de Paulo, ele tinha o privilégio de ter esse mistério revelado, digamos assim, de forma tão detalhada, de forma tão elucidativa quanto no mistério de Paulo. Nós tínhamos vislumbres da verdade. Vislumbres da verdade estavam lá, mas não da forma como Paulo vai revelar aqui, revelar nas suas cartas. Então, como eu disse, é como se aqui na carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 11 até o versículo 13 do capítulo 3, nós temos, é como se a gente tivesse a contribuição original de Paulo para a revelação de Deus, digamos assim. Claro que o que Paulo está escrevendo aqui, Deus revelou para ele, né? Tudo que está na Bíblia, Deus revelou, né? E
Mas ao mesmo tempo nós temos algo que é dado para Paulo destrinchar, algo que gera uma divergência no meio, até reformado hoje em dia, muito grande. Algo difícil mesmo de nós identificarmos, tanto aqui como lá no livro de Romanos. Por quê? Porque o que é que Paulo vai falar aqui? Ele vai falar sobre a relação entre Israel como nação e a igreja nos dias de hoje. É um tema muito interessante. Israel como nação e a igreja nos dias de hoje. De vez em quando a gente acompanha as notícias que acontecem ali na nação de Israel, digamos assim. Toda aquela conturbada situação. Agora não está tão conturbada assim. Os Estados Unidos entraram ali e aí as pessoas estão com mais medo de atacar Israel. Mas eu também falo que está tranquilo porque eu não moro lá, né? Não deve ser fácil viver naquelas terras ali, não deve ser fácil viver na faixa de Gaza, por exemplo, ok? Mas de vez em quando a gente vê alguém tentando invadir Israel, né? A bola da vez é o Irã, e aí a revolta, né? O muçulmano odeia o judeu e ele vai fazer de tudo sempre para tirar Israel dali. Mas quando a gente vê essas notícias, sempre surge aquela questão de alguém falando. Assim, a gente sempre tem essa dúvida. O que é que isso tem alguma coisa a ver com a fé? Né? Essas notícias, isso que Israel está passando, isso tem alguma coisa a ver com a vida da igreja? Isso impacta diretamente as nossas vidas? Qual é a ligação de Deus e do plano de Deus com o povo de Israel? Porque Israel agora está desde ali no final da Segunda Guerra Mundial, ela tem a sua nação, ela tem o seu parlamento, ela tem um primeiro-ministro, ela tem um exército, ela tem fortes poder bélico fortíssimo, moderníssimo, ela tem tudo isso. E o que Israel hoje, ela representa para Deus? Esse povo ainda é um povo de Deus. E nós cristãos, gentios, que não somos judeus, que não somos da linhagem de Abraão, o que é que a gente tem a ver com isso? Qual é a nossa relação com isso? Então, esse texto, ele é um dos mais importantes de toda a Bíblia para nos responder essas perguntas, nos esclarecer. Por que isso é relevante hoje? Porque que muitos cristãos, eles dizem assim, não, o povo de Israel é um povo todo de Deus. Aquela nação ali completa é uma nação de Deus. Os dispensacionalistas vão dizer, a igreja do Novo Testamento é apenas um parênteses na história, mas a menina dos olhos de Deus é Israel. Israel é a principal igreja. Existem duas igrejas. Existe a igreja de Israel, aquela que Deus simpatiza mais, e o parênteses aqui que ele fez, que são os gentios, que são aqueles que não são judeus. Será que essa é a perspectiva bíblica? E Paulo destrincha sobre isso. Será que é isso? Será que esses acontecimentos em Israel, eles são determinantes aí para Deus cumprir as suas promessas na vida dessa nação? E veja o seguinte fenômeno, irmãos, não era fácil para o cristão judeu do primeiro século, por exemplo, ele começar a ver a igreja do Senhor mudando, digamos assim, a ponto dele ver gentios pagãos se convertendo, sendo convertidos ao cristianismo, adorando a Deus como eles adoravam. Imagina, o vizinho bêbado que saía da minha casa, saía de casa todo dia e não estava nem aí para Deus, agora ele adora o mesmo Deus que eu, e ele vai para o mesmo céu que eu vou. Eles se incomodavam com isso. Eles se incomodavam. Milhares de anos, o Senhor, ele se revelando à nação de Israel diretamente. Depois do ministério de Cristo, ele chega e diz assim, preguem em todos os confins da terra. E agora milhares de estrangeiros
que não fazem nada da lei cerimonial, nada dessas normas, nada, eles agora também vão para o mesmo céu que eu vou. Um povo esquisito, um povo que não tem linhagem judaica. E do nada, esse povo também é salvo. Foi difícil de engolir. Diversos questionamentos vão surgir diante disso, diante dessa grande mudança para eles. Por que agora, né, Israel está sendo rejeitado e muitos deles estão judeus, né, atualmente rejeitam, a maioria deles, os preceitos bíblicos, quando na verdade eles deveriam ser os primeiros povos a aceitar isso aqui e a praticar isso aqui. E os que são de fora precisam guardar o costume judaico, participar de todo esse costume. Eles tinham dúvidas sobre isso. O que é que nós temos? Apenas os gentios agora tem que fazer junto com os judeus, ou só os judeus que eles sempre fizeram isso no Antigo Testamento, então agora eles passam a fazer toda aquela lei cerimonial do Antigo Testamento e o gentio não precisa fazer, ou os dois precisam fazer, ou ninguém precisa fazer. Esses eram os questionamentos. O que teve de ser feito no passado para que agora nós gentios fôssemos considerados filhos de Deus, cristãos natos. E Paulo, ele já nos disse isso, né? Muita coisa teve que ser feita no passado para você ser considerado um cristão e um salvo. Muita coisa. Até antes da fundação do mundo, até antes de Israel, Deus teve que decretar. Depois do Filho, no Império Romano, ele veio para executar a obra do Pai. Ele fez isso voluntariamente. E o que é que Israel hoje tem a ver com isso? Ela significa o quê? Se é que ela significa alguma coisa. E Paulo, ele começa com a notícia ruim. Assim, veja que interessante. Do mesmo jeito como ele faz no início do capítulo 2, que ele fala que nós estávamos mortos, ele usa o mesmo método aqui. Ele fala a notícia ruim nos versículos 11 e 12, e no versículo 13 vem a adversativa. Mas agora em Cristo Jesus, assim como no versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. Então ele vai falar dos gentios, ele vai dizer como nós éramos, o nosso estado. Versículo 11, portanto lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Gentios na carne. Nós somos gentios, nós não temos a descendência de Abraão. E gentio não é uma palavra bonita, certo? Não é como a gente chama o outro de gentio. A gentio é uma pessoa cordial, é uma pessoa educada. Gentio aqui não tem nada a ver com isso. Não era legal ser chamado de gentio. Gentio quer dizer, é quase que gentalha. Gentio é isso. Gentarada. É um apelido para literalmente gente de segunda classe. Esse é o termo gentio. Era um termo pejorativo. É o povo que não tem a revelação. Deus não se revelou para nenhuma nação, apenas para Israel. O outro é gentio, é gentalha, povo rebaixado. No Antigo Testamento, somente Israel era a nação eleita. Foi a nação que Deus separou, levantou para se revelar. Aí ele vai dizer, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão. Outro xingamento. Ah, você é um incircunciso. E um judeu queria ser chamado de incircunciso. Era assim que o gentio ele era chamado. E ele vai literalmente aqui descrever a circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. A gente conhece a circuncisão do Antigo Testamento, que era feito a todo menino com 8 dias de nascido. Versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É isso que nós devemos entender. No Antigo Testamento, Israel nunca esteve sem Cristo.
Não existiu um momento na história de Israel, no Antigo Testamento, onde ela esteve sem Cristo. Cristo sempre esteve presente. Cada narrativa bíblica é tipológica. Todo ritual da lei cerimonial, cada calendário, tudo aponta para Cristo. Cristo está em tudo. Tudo girava em torno de Cristo. Por isso que é muito chocante quando Jesus chega para os fariseus, homens que sabiam a lei de cor. Eles recitavam os mandamentos, eles recitavam as ordenanças. E aí Jesus olha para eles e fala: errais, porque não conheceis as Escrituras. Os homens sabiam a Bíblia de cor, mas o cumprimento de toda essa lei estava encarnado diante deles, e eles não conseguiam enxergar. Olha, os profetas, a lei, tudo aponta para mim. Cristo vai dizer. Elas testificam sobre mim. Mas os gentios, nós não tínhamos acesso a nada disso. Por isso que Paulo conclui aqui no versículo 12: vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. E é muito interessante esse termo, a comunidade de Israel. É uma lógica muito clara lá de Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Em Romanos 9, Paulo diz assim: olha, existe o Israel, nação, e existe o Israel israelita. Nem todos os Israel são de fato israelitas. Existe o Israel indivíduo. Ele separa isso, os indivíduos de Israel, que é justamente isso que ele diz aqui, a comunidade de Israel. Existe Israel, nação, e existe a igreja de Israel, que são quem? São os eleitos de Israel. Mas aí quando ele chega em Romanos 10, ele vai falar da responsabilidade humana, porque ele vai falar sobre Israel rejeitar a Cristo, e isso também, o evangelho se espalhar para os gentios, servir como uma forma deles engolirem o orgulho, porque eles estão vendo pagãos se tornarem adoradores. E a consequência do evangelho para os gentios consiste justamente nisso. Vocês eram adoradores e se tornaram iguais aos idólatras. Então, por causa disso, vocês vão ver os idólatras se tornarem adoradores. Então, consiste nisso também. Vocês serão uma igreja só com eles. E aí, esse termo é muito interessante aqui no versículo 12. Comunidade de Israel é a mesma coisa aqui para congregação de Israel, comunhão de Israel. Então, diferente de Romanos 11, por exemplo, que Paulo ele mescla, uma hora ele está falando sobre Israel nação e Israel, o Israel indivíduos, né? Os indivíduos de Israel, os salvos de Israel, a igreja de Israel, e é muito complicado você entender Romanos 11 por causa dessa mescla. E aí, no meio reformado, as pessoas falam: não, ele está falando só de Israel nação, e outras pessoas dizem: ele está falando só de Israel indivíduos. Aqui não existe essa mudança, essa variação. Ele está falando somente da igreja de Israel, porque esse termo é muito claro no versículo 12. Ele está falando da comunidade de Israel. Ele está falando do povo eleito de Israel. Ou seja, os de Israel, nação, que se reuniam para cultuar a Deus. Ele não está se dirigindo aqui a Israel, nação, mas a igreja da antiga aliança, composta pelos judeus salvos em Israel. Porque nunca Israel foi salvo por inteiro. Em nenhum momento da história. Israel é como nação, todos em unanimidade eles foram salvos. Desde o começo da linhagem, desde o início, já dos filhos de Abraão, a gente tem essa divisão. Um é Ismael e o outro é Isaac. Olha, desde o patriarca, desde o pai da nação, digamos assim, nós temos essa divisão. Ele faz isso desde o começo. E ele continua. Jacó é filho, Esaú não é. Dentro da nação existe a igreja. Dentro da nação que Deus estabeleceu, ele também estabeleceu dentro da nação a igreja de Israel, uma congregação. E aqui eles se reúnem.
As pessoas confundem isso muito no dia de hoje, confundem muito isso na Bíblia. Elas não dividem a nação de Israel e a congregação de Israel. E elas ficam esperando um despertar unânime da nação de Israel. Unânime. Eu acredito no despertar da nação de Israel, porque eu acredito que lá em Romanos 11, quando ele está falando da salvação de Israel, ele está falando da salvação como nação. E isso é uma grande divergência. Não vou nem entrar nesse mérito, porque isso aí a gente teria que expor Romanos 11. Acredito que em um momento da história, Israel ela vai ter um despertar como nação. Sim, um grande despertar. Acredito aquele termo ali ser de fato nação. Mas mesmo assim, nesse grande despertar, não vai ser unânime. Nunca vai ser unânime, nunca foi unânime. Desde o seu estabelecimento. Se Israel nunca foi salva inteiramente no Antigo Testamento, por que Israel vai ser salva como nação agora inteiramente no Novo Testamento? E qual é o público que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para os efésios. Paulo está falando para os gentios. Paulo está falando para as gentalhas da Ásia Menor. Ele está se dirigindo aqui para essas pessoas. Uma cidade completamente pagã. Uma cidade completamente longe dos caminhos do Senhor. Mas ali, e agora existia uma comunidade cristã, que era a igreja de Éfeso. E agora isso era diferente. E ele está dizendo, olha, vocês estavam a parte das alianças da promessa, versículo 12. As alianças da promessa. Vocês estavam a parte disso aí. Vocês eram estranhos a isso. Eu já falei isso algumas vezes. Irmão, salvação sempre foi Jesus vindo resgatar o seu povo. Não tem outro. Não tem aquele que concluiu com as suas ideias que estava morto e aí pediu para ser ressuscitado. Não. É sempre Deus indo atrás do ser humano. Deus desde o começo, desde o primeiro pecado, ele desceu ao Éden. Ele não esperou Adão tirar a conclusão que ele pecou e buscar Deus. Não, porque Adão nunca ia procurar Deus. Foi Deus que foi até Adão. Começou a falar perguntas retóricas para ele confessar o pecado. Adão não foi procurar Deus. Adão foi procurar as folhas para se cobrir a sua nudez. E aí Deus é que desce e diz assim: Adão, não dá para você cobrir a sua nudez com isso aí, não dá para você cobrir o pecado com isso aí, você vai ter que matar o animal, o cordeiro vai precisar morrer, e aí com a pele dele vocês vão ser amparados. Até a forma de Adão buscar cobrir a sua nudez estava errada, estava completamente errada. É Deus sempre tomando a iniciativa. Então, são essas as alianças da promessa que Deus vai estabelecer. É isso que ele está falando com alianças da promessa. Ele fez, uma só, mas de várias maneiras, com vários personagens. Ele fez isso com o animal em Adão e Eva. Ele fez isso com Abel, quando Abel oferece o sacrifício devido. Ele faz isso com Noé, ao construir a arca e salvar a sua família. Olha, muito antes de Israel nem existia. Muito antes de Deus estabelecer Israel, o pai de Israel, que é Abraão, muito antes de Gênesis 12, nós já temos essas alianças da promessa. A Bíblia não começa em Gênesis 12. A Bíblia não começa com Abraão. Muito antes de Abraão, Deus está indo atrás do seu povo. Na verdade, antes da fundação do mundo, Deus já decretou a salvação do seu povo, sem eles nem existirem ainda. Então, em Gênesis 12, Deus encontra com Abraão, e veja a fala que Deus diz a Abraão desde Gênesis. Veja como isso é um plano que está estabelecido desde o início. Ele diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é todas as famílias dessa nação que eu vou estabelecer para você, todas as famílias da terra. Deus sempre pensou, e o seu plano dele sempre foi arquitetado para alcançar todas as famílias da terra em todas as nações.
Primeiro, uma congregação dentro da nação que ele levantou para isso. Primeiro começa aqui, essa congregação, esses eleitos da nação de Israel. E depois ele expande essa igreja, não outra igreja, a mesma igreja, alargando as tendas para todas as famílias da terra. Aí no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, essa é a nossa adversativa aqui desse bloco. Agora vocês foram aproximados. Deus, ele tinha um plano para salvar também os não-judeus. Sabemos que Abraão morreu nas promessas da terra prometida. Que Deus não estabeleceu uma nação com Abraão. Com Abraão nós temos o povo de Israel, o início do povo de Israel. E foi assim até Moisés. Moisés é que vai estabelecer a nação de Israel. E após dele, Josué vai concretizar isso, entrando na terra prometida. Mas veja, olha, isso aconteceria depois de 500 anos de Abraão. Depois de 500 anos. Vocês não vão entrar agora, porque a minha ira, ela não chegou ainda no talo do cálice da ira, para que esse povo seja totalmente destruído. Vai ser no futuro. Vai ser no futuro. 500 anos depois. Só 400 anos depois, Deus vai levantar Moisés. E em Moisés ele vai dizer, olha, agora chegou a hora de você cumprir as promessas que eu fiz para Abraão. Agora que você vai libertar o povo e a nação, ela vai ser estabelecida. Então, qual é o objetivo de Paulo aqui no final desse capítulo, irmãos? Ele está mandando, ele está dizendo, olha, vocês têm que valorizar esse chamado. Entende que é um plano muito bem arquitetado. Entende que é um plano muito bem antigo. Porque nós e eles eram gentios fora da casa de Deus e nós fomos enxertados. Éramos esse povo aqui do versículo 12, um povo sem esperança e sem Deus nesse mundo. A melhor palavra aqui para traduzir esse sem Deus é ateus. Vocês eram ateus. Tem quem goste e tem orgulho de receber esse nome, ateu. Ateu quer dizer literalmente sem Deus. Tem gente que gosta desse nome. Vocês não serviam a Deus, vocês serviam a, como diz Efésios 2:2, ao príncipe da potestade do ar. Ele era o Senhor de vocês. Efésios 2:2, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Deus, ele quer construir uma casa para abrigar toda a sua família, uma família só. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Ele só tem uma igreja, e os seus filhos estão ali dentro, todos dentro da mesma igreja, debaixo do mesmo teto. Versículo 13, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Deus iniciou a sua congregação a partir da congregação de Israel, onde nem todos de Israel, como eu falei, faziam parte dessa congregação. E agora, versículo 13, vocês agora são levados a isso aí, para dentro dessa congregação. É o que Romanos vai chamar de o Israel de Deus. Como eu disse, anteriormente, muito se confunde ali em Romanos 11, o Israel indivíduo e Israel nação. Os indivíduos do Israel salvo e Israel nação. É uma grande divergência. Mas o mesmo ensinamento de Paulo aqui, o ensinamento de Romanos, são extremos que nós não podemos nos perder dele. Quais são esses extremos? Deus não ama mais Israel a ponto de considerar Israel mais do que nós, como muitas pessoas supervalorizam Israel. Mas também, por outro lado, entendam, Deus não despreza Israel a ponto de agora ele querer ver todos no inferno, como muitos vão achar.
Eles rejeitaram a Cristo, então agora eles têm que ir para apodrecer no inferno, nenhum judeu merece viver, porque eles rejeitaram a Cristo. Não, a morte de Cristo foi uma união de judeus e gentios. Os dois sentenciaram a morte de Cristo. Todos são culpados, todos são indesculpáveis. Então, por isso que Romanos 11 fala de Israel como nação, nesse grande despertamento espiritual, pela consideração que Deus tem aos patriarcas, aqueles que ele estabeleceu a nação. E por que eu falo isso? Porque no caso de Efésios 2, eu creio que aqui ele está falando, como eu disse, apenas da comunidade do salvo. Ele está falando dessa igreja da nova aliança, e não nega nada esse despertamento espiritual de Israel como nação futuramente. Mas Romanos 11 é isso: Deus não despreza os gentios, e esse ato dele alargar essa tenda, dele aumentar essa igreja, é o fato de que ele tem um plano para os gentios também. E também Deus não despreza Israel, porque foi a nação que ele levantou e ele separou para iniciar essa igreja. Então Deus tem eleitos em Israel, e Deus tem eleitos em outras nações hoje, de fato, não como creem os católicos. Irmãos, católicos na história foram os que mais mataram judeus. Hitler matar 6 milhões de judeus foi uma aliança com o catolicismo. Foi a única vez na história que eu me lembre que a esquerda se juntou com a Igreja Católica. E os esquerdistas odeiam isso, odeiam esse fato de que não, Hitler é de direita, porque é a direita que fica do lado da Igreja Católica. Não, era de esquerda, e eles se juntaram para matar judeus. Mataram os judeus, todos eles merecem morrer. É isso. E se não fosse o apoio da Igreja Católica, Hitler não iria ter êxito naquilo ali. Pense nas cruzadas. As cruzadas na Idade Média, para resgatar a Terra Santa, era para expulsar só muçulmanos? Não, mataram muitos judeus, nessa crença de que eles todos merecem morrer, todos eles vão para o inferno. O antissemitismo. Os palestinos, eles fazem muito estrago, mas nada comparado ao que a Igreja Católica já fez. Agora querem adentrar a Igreja Católica com a direita. É só quando é conveniente para eles. Não se engane. Um dos maiores calos da história são as conclusões da Igreja Católica. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio a inimizade. Cristo é a paz de que? A gente pergunta ao versículo 14, de dois povos que não tinham comunhão. Vejam como agora é tudo um só, não existe duas igrejas. Olha, é judeus e gentios, povos brigados. Os judeus chamavam o gentio de gentalha, o gentio chamava o judeu de fanático religioso. Você é um fanático, você é um ignorante. Agora Cristo, ele traz a paz. Cristo derruba esse muro que dividia os judeus dos gentios. É o mesmo problema de Romanos 11. É o gentio se achar superior, porque agora Deus revela o evangelho para eles, e achou que Deus desprezou totalmente o judeu. E o judeu se achar superior, porque ele sabe que a igreja iniciou na sua nação. A igreja foi estabelecida na sua nação. E não admite que aquele meu vizinho bêbado agora vai para o mesmo céu que eu, como eu falei. Então, os comentaristas vão dizer, olha, esse aqui é o centro da teologia paulina, é a coisa mais importante, o mistério que ninguém conhecia, Deus revelou. O menor dos apóstolos, como ele se denominava. Deus foi lá e revelou a ele, de judeus e gentios, versículo 14, agora é um só povo. E vamos derrubar essa inimizade que existe no meio, essa barreira foi destruída, essa barreira foi implodida.
Não existe mais. E que barreira é essa? Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Então, o que foi implodido? O que foi destruído? Versículo 15. A lei dos mandamentos em forma de ordenança. Mas nunca confundam isso, irmãos, com os 10 mandamentos. É porque quando ele bota mandamentos aqui, parece que são... os 10 mandamentos foi abolido. Não, a lei moral jamais vai ser abolida. A lei é a vontade eterna de Deus. E gentios e judeus são indesculpáveis quanto à lei. Por quê? Porque todos, judeus e gentios, sempre tiveram a norma da lei impressa no coração. Então, entendam, né? Não são os 10 mandamentos, são o quê? Os mandamentos na forma de ordenança. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui foi derrubado. Isso aqui foi destruído. Mandamentos em forma de ordenança. Essa palavra ordenança, ela se repete muito no Antigo Testamento. Ela está falando, ela se referia literalmente à lei cerimonial. É isso que ele está dizendo com ordenanças. Ele está falando de circuncisão. Ele está falando do que pode comer, o que não pode comer, das dietas judaicas. Ele está falando dos calendários judaicos. Ele está falando sobre isso. Essas são as ordenanças. Ele está falando do sábado judaico. Porque está lá no mandamento, você vai guardar o dia do Senhor, é o 4º mandamento. Mas a particularidade do sábado é uma ordenança cerimonial vinda do Antigo Testamento para a nação de Israel. Agora nós sabemos que esse dia muda. Esse dia não é mais o sábado, é o domingo. Então tudo isso foi derrubado. Isso fazia parte das cerimônias, isso fazia parte das ordenanças. E isso é o que separava Israel dos outros povos. Nenhum dos outros povos, nenhuma das outras nações, eles praticavam isso. As ordenanças da antiga aliança, a dieta, a circuncisão, o sábado, o calendário judaico. Esse muro, ele foi derrubado. Ele foi destruído. Vá lá nos Estados Unidos, compra uma mala lá nos Estados Unidos e enche essa mala de iPhone, né? Enche ela de iPad, bote uma mala bem grande e vá para o aeroporto, voltar para cá. O que é que vai acontecer? Você vai esbarrar na fronteira. Você vai esbarrar, você tem que pagar imposto, você tem que ter um CNPJ que autorize você a fazer isso. Não é só você ficar pegando iPhone dos Estados Unidos e vender para cá, não. Você vai parar na fronteira. Você vai tem uma tarifa, tem uma taxa. Você vai esbarrar na fronteira. Imagina um crente lá, onde era Éfeso no Antigo Testamento, que não tinha sido estabelecido Éfeso ainda. Ele agora lá na Ásia Menor, ele queria se tornar adorar o Senhor, adorar o único Deus. O que é que ele tinha que fazer? Ele ia ter que ir para o templo de Jerusalém. Ele ia esbarrar na fronteira. Não, e a dieta judaica? Não, e os calendários? Não, e os sacrifícios? E a lei cerimonial? Não, e a circuncisão? Todo gentio, e a gente tem vários gentios que foram chamados no Antigo Testamento. Mas agora você quer seguir a Deus, você tem que cumprir tudo isso aqui. Está aqui, ó, um bocado de lei, um bocado de coisa que pode comer, que não pode comer, de feriado para você seguir. Olha aqui, o sacrifício tem que fazer no templo. Tudo isso aqui você vai ter que cumprir. Isso foi destruído. Essa era a fronteira. Não precisa de mais nada disso. Tinha que circuncidar, não precisa mais. Ou seja, para entrar nessa fronteira, tinha que pagar esse pedágio enorme. Até que Deus disse assim: acabou. Acabou o pedágio. Acabou a fronteira. Acabou, não tem mais taxa de nada, não tem mais taxa de pedágio, não tem mais. Só tem agora que fazer o que Abraão fez. Foi o que Abraão fez, ele creu. Ele creu e Deus se deu por satisfeito, ele creu. E em Cristo Jesus, ele foi salvo, ele creu nas promessas, ele creu na obra da cruz. Lá no contrato, Gênesis 15, Abraão não assinou o contrato. Não tinha como Abraão assinar o contrato, não tinha como ele cumprir a sua parte. A única coisa que ele fez ali foi crer. Ele creu.
e isso foi imputado para a justiça. Ou seja, o gentio quer fazer parte dessa comunidade de Israel, seja o filho de Abraão, creia nas promessas de Jesus. E você está nessa congregação. Olha, ele aboliu as ordenanças, versículo 15, para que, veja, em dois criasse uma nova humanidade, trazendo a paz. Ele vai unir isso aqui. Agora, o que é isso, irmãos? Não há mais fronteiras. Você pode ser um cristão judeu, você pode ser um cristão brasileiro, você pode ser um cristão norte-americano, você pode ser um cristão árabe. Não existe mais fronteira. Não existe mais essa distinção para Deus. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Aí está o corpo. O corpo sempre existiu. O corpo foi separado, foi decretado por Deus. Esse corpo sempre existiu. Existiu até antes de Israel existir. Ele estabeleceu essa igreja até muito antes de Israel como nação. Existiu durante o tempo que Israel se estabeleceu como nação. E existiu quando Israel foi destruída lá no ano 70. Existe até hoje quando Israel voltou para a sua nação. Essa igreja que Deus estabeleceu, ela sempre existiu. E tudo isso foi feito, versículo 16, por meio da cruz. Foi lá, irmãos, que essa inimizade foi destruída. Foi lá que esse muro é o marco em que esse muro ele é implodido. Então, para aqueles que querem separar esses povos, judeus e gentios, agora em Cristo, se eles estiverem em Cristo, eles têm o mesmo propósito. E aqueles que querem separar esses povos, aqueles que querem criar duas igrejas, eles estão lutando contra a cruz de Cristo. Eles não entenderam o Evangelho. Eles não entenderam. Eles estão militando contra a cruz de Cristo, porque agora somos uma congregação só. Aqui Paulo está combatendo um terrível grupo de Éfeso, os judaizantes. Os judaizantes eram um calo não só na igreja de Éfeso, mas homens que ainda queriam manter claramente esses grupos separados. Não, é o culto de Israel diferente do culto dos de Éfeso, mantendo as ordenanças da lei cerimonial, mantendo circuncisão, feriado, tudo o que eles faziam no Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo, olha, esses são inimigos da cruz de Cristo, estão militando contra o Evangelho de Cristo. Versículo 17. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. O evangelho da paz, o evangelho da proclamação. Essa congregação, ela se abre. Olha, quem está fora pode entrar, e quem está dentro não saia. O problema foi o quê? Quando quem estava dentro olhou a qualidade dos de fora chegando, disse assim, eu vou sair. E agora? E agora volte. Porque se você ficar de fora, acabou para você. Só existe uma igreja. Não queira estabelecer uma outra igreja. Quem está dentro, fique. Quem está fora, entre. É isso que Deus está dizendo. Eles disseram, não queremos mais ficar. É uma igreja só. Essa igreja de Israel quebrou os seus muros com os gentios. Os gentios que foram convertidos no Antigo Testamento, eles não podem ser comparados ao número de gentios que foram convertidos no Novo. Isso já mostra um impacto muito grande, só no livro de Atos ali. As milhares de pessoas que são convertidas nas pregações dos apóstolos. E dos tempos de hoje também, o Evangelho, ele está se espalhando. Muito se fala, né? A igreja substituiu Israel. Não, jamais. Israel não é uma coisa para ser substituída. O povo de Deus, na verdade, ele se expande. O povo de Deus, ele aumenta. Ele está saqueando o império das trevas. Versículo 18. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês estarão fora da fronteira, mas agora não existe mais fronteira. E mais, vocês são da família. É isso que Deus chama os seus eleitos. Ele chama de família. É uma família para morar na mesma casa. Por isso que são famílias. E é uma casa só. Então, Deus sempre teve no seu decreto aqueles que pertencem à sua família. E Deus sempre teve em seus decretos aqueles que não pertencem. É muito claro isso. Sempre foi da família, não foi da família. De Adão e Eva veio Caim e Abel. Abel era da família, Caim não era. Jacó e Esaú. Jacó ele amava, Esaú ele odiava. Ele odeia. Não é da família. Isaac e Ismael. Noé, 3 filhos. 2 são da família, 1 não era da família. 2 eram, 1 não era dessa família. Sempre tem os que saem e sempre tem os que entram. E se quem saiu não voltar, é porque nunca foi da família. Nunca pertenceu a essa família. E diga um mistério, Paulo diz em Romanos 11, no final, de um jeito ou de outro, todo Israel será salvo. Como se cumpre esse mistério que Paulo falou? É o mistério que Paulo está revelando. Ele inclui judeus e gentios num só corpo. Aí o último judeu eleito, ele vai ser convertido. E o último gentio eleito vai ser convertido. Aí a família vai estar completa. A família está completa. Como eles entram? Através da pregação da palavra. Então, a maior falha da igreja é você achar que a salvação de Israel ela é automática, né? Não. Assim como qualquer outra nação, são pecadores que eles precisam se arrepender e eles precisam confessar os seus pecados, assim como nós. Não tem nada a ver numa guerra como essa, aí você torcer para Israel, tomara que Israel mate todos os iranianos, porque Israel é a nação santa, né? Não tem nada a ver você torcer dessa forma, porque Israel é a nação escolhida, e Israel vencer essa guerra contra o Irã, com o apoio dos Estados Unidos ou não, e a salvação de Cristo, isso não tem nada a ver. Vencendo ou perdendo qualquer guerra, Israel, como qualquer outra nação, precisa se curvar aos pés do Senhor. Ah, quem diga, não, eu quero que eles matem todos os iranianos, porque ela é a nação santa. Pode até matar todos os iranianos, mas vai ter que se arrepender depois dos seus pecados, digamos assim. Porque é isso que é necessário para a salvação. Esse é o sinal externo, na verdade. Versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja como essa igreja vive, veja como esse reino ele foi estabelecido. Como ele foi estabelecido? Sobre o fundamento dos apóstolos. E Cristo Jesus, ela é a pedra angular. Paulo está nos dando uma aula de história aqui, irmãos, mas muito mais do que isso. Ele está revelando o mistério. Ele está dizendo onde a nossa igreja Bereia, onde a igreja presbiteriana da Aliança, onde a igreja presbiteriana Emanuel, ela foi fundamentada. Ela é fundamentada nos apóstolos e nos profetas. E quem é a pedra angular dessa igreja é Cristo Jesus. Como é que eu posso pensar diferente disso, irmãos? Como é que eu posso imaginar que outro pode ser a pedra angular dessa igreja? Que alguém pode ocupar esse cargo porque ninguém fez o que ele fez? Alguém pode ser o mediador com o título de Papa e agora ele é o vicário de Cristo? Ele é o mediador? Como é que eu posso achar que outra pessoa pode assumir esse papel de mediador, esse papel de dono da igreja? É uma grande afronta ao verdadeiro evangelho. Porque não existem mais profetas hoje, porque não existem mais apóstolos hoje, porque a missão deles foi lançar os fundamentos da igreja.
Se hoje os fundamentos eles já foram lançados, qual é o papel de eu ter um profeta fulano dentro da igreja ou um apóstolo fulano dentro da igreja? O que eles fariam hoje? Nós somos edificados sobre a base desses homens. E não há espaço, irmãos, para profeta e apóstolo nos dias de hoje. Todos esses que se intitulam, eles são falsos. Eles são falsos. Todos esses que abrem a boca em nome de Deus, sem a palavra de Deus, para dizer que é Deus que está falando, eles são falsos. E versículos 21 e 22, nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Vocês são os santuários do Senhor. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Vocês também, ele está dizendo, vocês também da mesma forma, gentios. A nossa sociedade, ela caminha para isso. Ela caminha para... Tudo é arcaico. A forma como você cria seu filho, arcaico. A forma como as famílias são estabelecidas, a família tradicional, que ele vai dizer, uma família patriarcal judaica, uma família opressora, arcaico, opressor, antigo. Não, o que tem que ser estabelecido é o novo. Ele está dizendo, olha, sem o fundamento, a igreja não é nada. Sem você entender muito bem o que foi estabelecido no passado, a igreja hoje, ela não é nada. O que os de fora nos chamam de puritanismo, nós chamamos, e por incrível que pareça, se eles estudarem um pouco, eles vão entender. Calvino também chama de base da igreja, fundamentos da igreja. E essa unidade, se todos estiverem aqui pensando nesse mesmo propósito, ela não vai trazer divisão, ela não vai trazer inimizade entre judeus, gentios ou qualquer outro povo. Ela vai produzir aquilo que Deus promoveu entre esses povos, paz. Ou seja, irmãos, nós cristãos somos a sociedade que deu certo. A única, a congregação de Israel, ou o Israel de Deus. Temos muitos nomes que são descritos na palavra de Deus. Nós temos a forma correta de como criar filhos. Nós temos a forma correta de como liderarmos a casa da esposa. Veja, o final da carta é isso. Ele está dizendo, vocês são a sociedade que deu certo. Então vocês, aqui ó, olha como o esposo tem que amar a esposa, olha como a esposa tem que submeter ao marido, olha como o filho tem que obedecer ao pai, o pai não pode provocar a ira do filho. Olha como o chefe aqui, ó, ele tem que tratar o empregado não pode se revoltar com o chefe. É tudo isso que ele está estabelecendo. Porque nós somos o padrão. E é isso aqui que dá certo. Só isso aqui que dá certo. Nenhum outro método ele vai entrar. E é uma mesma igreja, só que maior, muito maior que o Antigo Testamento. Porque agora temos muito mais famílias, mais nações, sem ordenanças cerimoniais. É a mesma igreja agora na nova aliança. Nós somos a sociedade extraordinária dessa terra, a igreja do Senhor. Só nós temos o padrão de como viver nesse mundo, porque esse padrão, ele é bíblico. Ele está na palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revela esse mistério a nós, algo tão precioso, tão profundo. Nós temos acesso a esse mistério. E é claro para nós, porque nós temos os ouvidos que o Espírito Santo nos dá, juntamente com a fé, juntamente também nós somos selados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Ele é o nosso penhor, o penhor da nossa salvação, para o louvor da Tua glória, porque o louvor e a glória são somente Tuas, são somente Tua. Nós estamos aqui para declarar isso nesta manhã. Nos abençoa a nossa semana, abençoa o nosso dia do Senhor. Esteja com cada um que está aqui também nos visitando, no trâmite de casa para cá. Nos guarda na ida,
nos guarda também na volta para o culto noturno, onde mais uma vez vamos ouvir a palavra de Deus. Nos abençoa na escola dominical, tanto aqui adultos como crianças. Esteja conosco, Senhor, nos capacita, nos guarda, ser com as nossas vidas, ser com a igreja do Senhor, esta única igreja, essa igreja que foi decretada pelo Senhor antes da fundação do mundo, esse grande plano para nos salvar. Nos abençoa nesta manhã, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, o Salmo 150.